2 Coríntios 5, versículo 11. Diz assim o texto: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A igreja pode se sentar. Irmãos, antes de dizer o tema dessa mensagem, eu quero falar um pouco a respeito dessas duas cartas, 1 e 2 Coríntios, as cartas de Paulo à igreja de Corinto. A maioria dos estudiosos das cartas paulinas, das cartas que Paulo escreveu, eles dizem que muito provavelmente Paulo não escreveu apenas essas duas cartas à igreja de Corinto. É provável que ele tenha escrito 4 cartas. E entre a primeira carta à igreja de Corinto, que nós temos em nossas Bíblias, e a segunda carta, onde se encontra esse texto, Paulo ele escreveu uma outra carta. Uma carta dura, uma carta rígida, severa, meio que puxando a orelha da igreja de Corinto. E por que isso? Porque a igreja havia rejeitado as instruções dadas por ele em 1 Coríntios. A igreja havia rejeitado, não considerando Paulo como um apóstolo. E por que isso? Por que essa rejeição? Porque infiltrado na igreja havia falsos apóstolos, aqueles que se gloriavam na aparência, nas riquezas, e diziam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Esse é o contexto. E após essa carta severa que Paulo escreveu à igreja de Corinto, a igreja então se arrepende e se dispõe a buscar uma reconciliação. Então Paulo vai e escreve essa segunda carta aos Coríntios. E nesse texto que nós lemos, eu vou explorar um pouco a respeito disso, desses falsos apóstolos, desses falsos ministros de Cristo. E dentro disso, agora sim eu introduzo o tema. 5 características de um ministro de Cristo. 5 características de um ministro de Cristo. Apesar de ser 5 características, eu vou ser breve e creio que Deus falará conosco nesta manhã. Aqui, irmãos, logo no início do texto que nós lemos, no versículo 11, Paulo, eu vou ler novamente, ele diz: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Nós já vemos aqui, irmãos, que a primeira característica de um ministro de Cristo é que ele ministra com o temor do Senhor. Ele ministra com o temor do Senhor. Que temor é esse? Qual o motivo desse temor? O motivo nós vemos no versículo anterior,
o versículo 10, que diz que todos, irmãos, todos nós, um dia compareceremos perante o tribunal de Cristo, para dar conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta terra. É por isso que Paulo, ele ministrava com temor à igreja de Corinto e a outras igrejas também. É porque ele sabia, ele tinha consigo que um dia ele daria conta por tudo aquilo que ele diz em nome de Cristo, por tudo aquilo que ele faz, um dia ele prestará conta. Nós sabemos que os crentes em Cristo Jesus, eles não serão julgados, mas eles estarão lá, perante Cristo, para ser recompensados e não julgados. Mas aqueles falsos ministros de Cristo, os falsos apóstolos, eles serão, irmãos, perante Cristo, ali, julgados e condenados. E é por isso, então, que Paulo, é no temor do Senhor que ele persuadia os homens, é no temor do Senhor que ele levava os homens à verdade do Evangelho. E ainda, irmãos, aqui no versículo, Paulo ele diz: e espero que também a vossa consciência nos reconheça. O que Paulo está querendo dizer aqui é mais ou menos o seguinte: eu, como um apóstolo chamado, vocacionado pelo próprio Cristo, eu prego, sou ministro dele, exerço esse ofício no temor do Senhor, porque eu sou um ministro de Cristo e Deus me conhece. Ele sabe essa minha boa intenção. Tanto é que ele era cabalmente conhecido por Deus. E não só isso, ele esperava também que a igreja reconhecesse nele essa boa intenção, essa intenção verdadeira de persuadir e levar os homens à verdade. É isso que Paulo nos ensina aqui nesse primeiro versículo, que um ministro de Cristo, ele ministra com esse temor do Senhor, e não como nós veremos mais à frente, motivado por outras coisas. Essa é a primeira característica. E o texto ainda segue, como nós vimos aqui no versículo 12, onde nós vemos aqui a segunda característica. A segunda característica de um ministro de Cristo. O texto diz assim: não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. A segunda característica, irmãos, que nós vemos nesse versículo de número 12, é que um ministro de Cristo, ele não visa a sua própria glória, ele visa somente a glória de Deus. O que nós vemos aqui é que Paulo ele não estava se elogiando para a igreja, mas queria que ela tivesse orgulho dele e soubesse como responder àqueles que se orgulhavam da aparência e o acusavam. Respondessem como? Defendendo por proclamar o Evangelho de Cristo e não a sua própria glória. É isso que esse versículo de número 12 diz. É isso que nós aprendemos com esse versículo. Que um verdadeiro ministro de Cristo, ele visa a glória de Deus, não a sua própria glória. Como o próprio versículo diz aqui, Paulo não estava se recomendando para a igreja. Ele não estava se gabando de ser um ministro de Cristo. Mas ele, na verdade, mostrava com o seu correto agir, o seu correto prosseguir, que a igreja poderia ter o orgulho dele e dizer para aqueles que o acusavam: não, ele é um verdadeiro apóstolo de Cristo, ele é um verdadeiro ministro de Cristo, não vocês que se gloriam pela aparência, por aquilo que a igreja pode ver externamente. Ele realmente vive para Cristo. Paulo não era benquisto porque ele não era rico, ele era pobre. Ele vivia para anunciar e proclamar a obra de Cristo, obra que havia sido feita na vida dele. Ele vivia pelo Evangelho de Jesus Cristo. E ele queria que a igreja
soubesse disso, tivesse consciência disso e respondesse aos falsos ministros que ele sim era um verdadeiro ministro de Cristo. Irmãos, e como nós vemos hoje tantos falsos ministros anunciando em nome de Cristo, sem temor nenhum, como nós vimos aqui no versículo 11, vivendo uma vida totalmente depravada, e quando ali se coloca atrás de um púlpito, falando em nome de Cristo, talvez até emocione muitas pessoas, mas na verdade o seu viver não condiz nada com aquilo que ele está falando, ministrando. Irmãos, e quantos também, ao perceber, ao notar que o viver dessas pessoas, esses falsos ministros, não é condizente com a vontade de Deus, acabam se frustrando por conta desse mau procedimento dessas pessoas que se gloriam na aparência, que se gloriam em ser próspero financeiramente, bem-sucedido financeiramente. Irmãos, um verdadeiro ministro de Cristo, nós aprendemos aqui que ele não visa a sua própria glória. Isso vale para qualquer ministro, seja para mim, seja para o Felipe, agora reverendo Dionísio, João Wesley, qualquer pessoa, irmãos, que estiver ministrando em nome de Cristo, se não apresentar essas características, irmãos, há de se suspeitar. Porque ao ministrar Cristo, nós devemos ter o temor do Senhor e visar somente a glória dele, e não a glória própria. E ainda seguindo, irmãos, para a terceira característica de um ministro de Cristo, nós vemos aqui no versículo 13, essa terceira característica. E o versículo diz: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. É claro, irmãos, que Paulo não havia enlouquecido por ser um apóstolo, um ministro de Cristo. Mas essa era a perspectiva que o mundo da época podia ter a respeito dele. Ser tratado como um louco, ser tido como um louco por conta da sua devoção a Deus, pela sua total entrega a Deus. E hoje em dia não é diferente disso, irmãos. Um verdadeiro ministro de Cristo, ele está sujeito a no trabalho, ali com as pessoas que ainda não são crentes em Cristo Jesus, ou até mesmo na igreja, a ser tratado como um louco, como alguém que passa muito tempo se relacionando e tendo intimidade com o Senhor. Alguém que talvez ali não tenha mais tempo para a vida social, para sair, aproveitar este mundo. E Paulo, irmãos, ele podia ser visto na época dessa forma, como um louco, pela sua total entrega ao Evangelho, a esse ministério, pela total entrega às missões. E além disso, também, aliás, ou ele era tido como um louco, na perspectiva do mundo, ou como um conservador de juízo, por ter uma moral correta, porque a moral, ela provém do Senhor. Então é por isso que Paulo diz aqui no versículo 13, se enlouquecemos, se vocês me têm como louco, é para Deus. Se eu vivo 24 horas em relacionamento com Deus, isso é para Deus. Agora, se vocês me têm como um conservador de juízo, com alguém que prega uma boa moral, isso é para vós. É isso que Paulo está querendo dizer nesse capítulo de número 13, irmãos. E o que nós aprendemos aqui, nessa terceira característica, é que o ministro de Cristo, ele vive para Deus, independente de como ele será visto pela igreja, pelo mundo, se ele será visto como alguém que é louco por se relacionar com Cristo, tanto como Paulo, ou então se ele é visto ali como alguém que prega a boa moral, independente disso, das qualificações que o mundo dá para ele. Ele vive para Deus, ele deve viver para Deus.
Essa é a terceira característica de um ministro de Cristo. E só para ficar um pouco mais claro a respeito disso, eu convido os irmãos a abrirem comigo lá em Marcos. Marcos 3, 20, 21. Dará uma ideia melhor do que é ser visto como um louco. Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21. O texto diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. O próprio Jesus Cristo, irmãos, foi tido pelos irmãos como alguém que estava fora de si. O próprio Jesus Cristo. Então, por que nós não seremos vistos pela perspectiva humana como loucos? Por que nós esperamos ser bem vistos também por aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo? É provável que eles não vão entender. É provável que eles não entenderão quando nós abdicarmos de passar talvez tempo com eles. Talvez se embebedando, contando piadas, falando sobre até de assuntos que talvez legais, legítimos, como a prática de algum esporte, para estar aqui, exercendo o ofício, ministrando de Cristo, da obra de Cristo. Não espere, irmãos, ser bem qualificado pelo mundo, porque o ministro de Cristo, ele vive para Deus. E próximo de finalizar a mensagem, nós vamos agora para a quarta característica de um ministro de Cristo. E essa quarta característica, ela contempla 3 versículos. O versículo 14, 15 e 16. E eles dizem assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo foi um perseguidor da igreja. E ele conheceu bem Cristo segundo a carne. Cristo para Paulo era um blasfemo. Tanto é que ele era perseguidor da igreja. Mas Cristo fez uma obra na vida de Paulo, fazendo com que ele fosse, para muitos, considerado o maior missionário usado por Deus, que já pisou nessa terra. E o que nós vemos aqui é que o ministro de Cristo, Paulo, ele era impulsionado pelo amor de Cristo. Ele era impulsionado, o que motivava ele era o amor de Cristo. Paulo vivia impulsionado pelo amor de Cristo, pois realmente conheceu aquele que morreu, ressuscitou e mudou sua perspectiva a respeito de Cristo. Como eu disse, antes um blasfemo, depois o redentor da vida dele. Era isso que motivava, impulsionava Paulo. O que nós tiramos como a quarta característica de um ministro de Cristo é que ele é impulsionado por esse amor. Esse amor a ponto de dar a sua própria vida para morrer por aqueles que o Pai havia dado a ele, que o Pai deu a Cristo. E um verdadeiro ministro de Cristo, ele deve ser impulsionado por esse amor. Ele não deve ser impulsionado, movido
por ver uma igreja cheia, porque nem sempre a igreja estará cheia. E talvez quando cheia de joio. Então essa não pode ser aquilo que impulsiona o verdadeiro ministro de Cristo. A única coisa que deve impulsionar é o amor de Cristo por nós. Mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós falhando todos os dias, esse amor que nos redime, que nos salva. É isso que impulsionava Paulo, o ministro de Cristo. E é isso que nós aprendemos nessa quarta característica, que o ministro de Cristo ele é impulsionado pelo amor de Deus Filho, o Deus encarnado, Jesus Cristo. E para finalizar a mensagem, irmãos, nós vamos então aqui para a quinta e última característica que o texto nos revela de um verdadeiro ministro de Cristo. E o interessante é que as 4 características que nós vimos até agora, que é ministrar com o temor do Senhor, visar a glória de Deus, viver para Deus e ser impulsionado pelo amor de Cristo, essas 4 características, elas só são possíveis se primeiro acontecer essa quinta característica. Se ele primeiro tiver essa quinta característica, que é justamente ser nova criação. Para alguém falar em nome de Cristo, para ter essa intenção que Paulo tinha de levar, de persuadir os homens à verdade, antes dessas 4 características, ele tem que primeiro ser nova criação. E é isso que o texto diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Antes de qualquer ofício, apostolado, ser um ministro de Cristo, Paulo era filho de Deus. Antes de qualquer coisa, ele era filho de Deus. E todas as suas características eram consequências de fazer parte dessa recriação que já se iniciou em nossas vidas, no momento em que nós fomos regenerados, transformados pelo Espírito de Deus. E passamos então a estar unidos com Cristo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o ministro de Cristo, ele é nova criação. Isso implica que falsos ministros de Cristo, eles não são nova criação. Então eles podem até falar em nome de Cristo, mas eles não são filhos de Deus. Eles podem até ter uma boa retórica, a ponto de quase nos convencer, mas eles não são nova criação. Eles não são filhos de Deus. E é isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Nesse texto, nesse domingo de manhã, que um ministro de Cristo, ele apresenta essas 4 características. Ministra com o temor do Senhor, visa a glória de Deus, não a sua, vive para Deus, pode até ser taxado como louco, mas ele vive para Deus, é impulsionado pelo amor de Cristo, e ele faz tudo isso porque ele é nova criação. É isso que nós aprendemos neste texto.